Olá pessoal, tudo na paz com vocês? Vamos dar início à nossa disciplina de logística, de noções de logística, disciplina na qual a gente vai tentar conhecer, vai tentar aprender, vai tentar entender os conceitos, os aspectos principais relacionados a essa, que também é uma importante área da administração. Então, continuemos. Quais são os objetivos dessa aula? A gente vai conhecer o conceito, a definição do conceito de logística e também vamos tentar entender a sua origem, a sua história, o porquê, como a logística surgiu no mundo e como ela foi apropriada pelas empresas ou através de que instrumento, por qual razão a logística passou a ser utilizada pelas empresas de modo geral. Bem, então, a definição do conceito de logística. Eu vou apresentar aqui na aula vários conceitos diferentes, de várias fontes diferentes, mas, se vocês observarem bem, esses conceitos têm mais ou menos a mesma definição, as mesmas palavras, mais ou menos eles demonstram a mesma coisa. Mesmo que em cada conceito desse a gente tem algumas palavras diferentes. Então vamos lá. Logística. Organização e gerenciamento dos detalhes de qualquer atividade. Esse é o conceito do dicionário online de português. Segundo conceito. Especialidade da administração, responsável por prover recursos e informações para a execução das atividades de uma organização. Esse segundo conceito, da Wikipédia. Conceitos diferentes, mas que falam mais ou menos a mesma coisa. Vou explicá-los daqui a pouco. Operação para cuidar de suprimentos e distribuição de produtos. Quarto conceito, conjunto de métodos para entregar os produtos certos, no local adequado e no tempo combinado. Um último conceito, levar os recursos de maneira eficiente ao local correto, na hora e na quantidade em que são necessários. Então, gente, a logística, ela vai trabalhar tudo que envolve a aquisição de insumos, de matérias-primas, de serviços, para que a empresa, para que a indústria, para que o prestador de serviço possa realizar a sua atividade. E a logística também vai trabalhar todos os aspectos que fazem com que o produto ele chegue lá no cliente. Então a logística trabalha fora da fábrica para comprar, entre aspas, a matéria-prima, dentro da fábrica para produzir o produto e fora da fábrica para entregar o produto, o serviço. E aí eu estou falando fábrica, estou falando indústria, mas isso serve para o comércio, serve para o prestador de serviços, serve para a escola, que é um prestador de serviço, por exemplo. A logística vai estar nesse meio todo. Às vezes a gente não vai ter na empresa, no comércio, numa área específica, um setor chamado logística. Mas as atividades concernentes próprias, específicas da logística, vão estar sendo realizadas, mesmo que as pessoas às vezes nem sabem que estão fazendo logística, vamos dizer assim. Logística é tudo que diz respeito à movimentação de itens para produzir e depois a movimentação do produto até o consumidor. Então essa área, esse aspecto, essa área mesmo, sabe? A melhor forma de falar. Essa área da administração, ela vai estar envolvida com vários setores da empresa, ou com todos os setores da empresa. Para exemplificar aqui, a gente tem o setor financeiro, a engenharia, a contabilidade, marketing, recursos humanos e produção. Agora, por que a logística vai estar envolvida com todas essas áreas? Muitas vezes ela vai procurar, né, entre aspas, os insumos. Para fazer a compra desses insumos, ela pode necessitar, né, de autorização do setor financeiro ou do setor contábil, a depender da empresa. Depois, para entregar o produto pronto
para o consumidor, ela vai precisar do setor de marketing para auxiliar na venda, para criar a demanda para o produto da empresa, para o serviço da empresa, para o produto que o comércio vende. Então a logística ela vai estar envolvida, ela vai estar no meio de todos os setores da empresa. Mesmo, de novo, que a empresa não tenha noção, que ela esteja realizando atividades de logística. Mas ainda assim, todas as atividades que envolvem a movimentação de itens são consideradas atividades da logística. Por isso que essa área está envolvida com todos ou quase todos os setores da empresa. Agora, a gente vai tentar entender um pouquinho da história da logística, como que ela surgiu, o porquê que ela surgiu e a partir de quando ou o porquê que as empresas começaram a se preocupar ou a utilizar a logística no seu dia a dia. Bem, então vamos lá. Desde os tempos bíblicos, os líderes militares já utilizavam da logística. As guerras, longas e distantes, necessitavam de grandes e constantes deslocamentos de recursos. Ruim ou bom, no mundo sempre houve guerras. Tá? O mundo sempre passou por períodos onde houve uma maior quantidade ou uma menor quantidade de guerras. Essas guerras, essas guerras, elas propiciam mudanças na sociedade. Dado o volume de destruição, dado o volume de recursos que são necessários para empreender a guerra, se você é vencedor, se você é o lado derrotado da batalha, isso tudo influencia mudanças na sociedade. O nosso mundo de hoje, nós temos meios de transporte que nos fazem vencer distâncias muito rapidamente, ou bem mais fácil do que há 100, 200 anos atrás. Nós temos os aviões, no caso da batalha de guerra mesmo, nós temos os caças, nós temos os barcos, voltando para a guerra nós temos submarinos, né? Trens a jato, trens super rápidos, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Há 100, 200, há vários anos atrás, para você empreender uma guerra, você vencia grandes distâncias, você percorria grandes distâncias a pé e a cavalo. Então, percorrer essas distâncias era muito trabalhoso e era muito demorado. Era necessário, haver um grande planejamento para que aquele exército que saísse de um ponto chegasse no ponto onde haveria a batalha, onde haveria a invasão, onde haveria o conflito. Isso necessitava da parte dos administradores militares, dos generais de batalha, planejamento para organizar a movimentação dessas tropas, dos recursos necessários para essas tropas. Então, para transportar as tropas, armamentos, etc., aos locais de combate, eram necessários planejamento, organização e execução de tarefas logísticas, que envolviam a definição de uma rota, nem sempre a rota mais curta. Por quê? Porque era necessário ter uma fonte de água sempre perto dos exércitos. Então, por mais que eu tivesse um caminho mais curto e mais rápido, eu precisava, enquanto comandante de guerra, enquanto general de exército, escolher um caminho, planejar um caminho que passasse por uma fonte de água, justamente para as pessoas beberem água, para os soldados beberem água. Havia necessidade de fazer o transporte, armazenagem e distribuição de equipamentos e suprimentos. Então, nesse período, desde os tempos bíblicos, há 100, há 200, há 300 anos atrás, Napoleão, Alexandre o Grande, que movimentaram grandes exércitos, eles não tinham ou não possuíam os meios de transporte que nós temos hoje. Isso fazia com que eles tivessem que planejar um percurso, uma rota, muitas vezes muito grande, onde você tinha que movimentar
muitos recursos, muitas pessoas. Eram como cidades ambulantes, sabe? Na frente vinham os soldados caminhando e atrás vinham as carroças com comida, vinham as pessoas que davam auxílio aos exércitos. Era muito dispendioso, muito caro e muito vagaroso, muito devagar. Mas, ainda assim, essas tarefas são consideradas logísticas ou tarefas logísticas, só que elas estão direcionadas para o mundo militar, para o mundo da batalha. Na antiga Grécia, Roma e no Império Bizantino, os militares com o título de logísticas eram os responsáveis por garantir recursos e suprimentos para a guerra. Então, as pessoas que possuíam esses títulos, entre aspas de novo, estes cargos, eram aquelas, não é, que planejavam, que especificavam, que organizavam essa movimentação, independente de ser tropas, equipamentos ou suprimentos, tá? Então, mais uma vez aí na Grécia Antiga, no Império Romano, esses militares, eles possuíam esse título, não é? Esse cargo, chamado logísticas. A logística mesmo, como uma ciência, como algo a ser estudado, como algo que tem um método de ser realizado, um método acessível a todos, um método que foi comprovado, uma ciência, teve sua origem, por quê? Porque um soldado americano estudou e pensou a logística. Esse soldado é um tenente-coronel e ele, em 1917, publicou um livro, Logística Pura, a ciência da preparação para a guerra. Foi a partir do livro desse tenente que a logística em si tomou forma como ciência, ou a partir daí ela foi ganhando forma e se tornou uma ciência. Segundo esse tenente, a estratégia e a tática proporcionam a forma de vencer a guerra, enquanto a logística vai propiciar os meios de vencer a batalha. Ora, eu posso pensar a forma com a qual eu vou atacar o meu inimigo no campo de batalha. Mas, para chegar no campo de batalha, para alimentar os soldados do campo de batalha, para ter as condições de empreender a batalha, tem todo um conjunto de atividades por trás desses exércitos. Por isso que a logística é tão importante quanto a estratégia, quanto a forma de combate. Assim, a logística, então, ela vai se situar nesse universo militar. Ela vai ter a mesma importância que a estratégia, a forma de vencer a guerra, até o fim da Segunda Guerra Mundial. Aqui atrás, gente, 1945, a logística esteve associada apenas às atividades militares. No caso da Segunda Guerra Mundial, houveram grandes eventos nos quais várias atividades logísticas foram desempenhadas. Só para citar uma, na Batalha da Rússia, o exército nazista invadiu a Rússia com mais de 3 milhões de soldados. Então, o exército nazista teve que se movimentar recursos, movimentar tropas, movimentar equipamentos durante muito tempo, a um custo muito alto. A invasão da Rússia foi a maior operação militar da história. Não é só importante, né, no caso de uma operação militar, os soldados. Todos os recursos que vão balizar, que vão dar apoio ao trabalho dos soldados, que é guerrear, também são tão importantes quanto a batalha em si. Quem dá esse suporte é a logística. São as atividades da logística que levam os suprimentos, os utensílios, os equipamentos, para que, nesse caso, os soldados possam guerrear. Após o período da guerra, após a Segunda Guerra Mundial, com o avanço tecnológico que o mundo passou e está passando, e a necessidade de suprir os locais destruídos pela guerra, a logística passou também a ser adotada pelas organizações e empresas civis. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, pela mudança, olha só, a Segunda Guerra Mundial, como todas as outras guerras anteriores, ela modifica a sociedade.
Guerras locais modificam sociedades locais. Por exemplo, Guerra da Coreia. Houve alguma modificação na sociedade coreana, vamos dizer assim. Guerra do Vietnã. Houve alguma modificação na sociedade vietnamita. Segunda Guerra Mundial. As modificações, as mudanças são mundiais, não é? Então, a logística, ela sai do campo especificamente militar e ela vem para o mundo empresarial e ela vem para o mundo das empresas. Por quê? Porque as mudanças propiciadas pela guerra, os avanços tecnológicos propiciados pela guerra, necessitam que a logística faça esse caminho, que as atividades de logística façam esse caminho, porque o novo mundo pede novas respostas. E a logística vai auxiliar nessas respostas. Então, por isso que a logística hoje, ela está nas empresas. Mesmo, de novo, e desculpa ficar repetitivo, que a empresa não saiba que ela está fazendo atividade de logística. E essas atividades, elas vão ser esmiuçadas, elas vão ser apresentadas nas próximas aulas. Nosso objetivo hoje, conhecer o conceito de logística, que é essa movimentação de itens e de materiais, falado anteriormente, e conhecer um pouco a história dessa, que também é uma área da administração. Então, vamos continuar. Para resumir, em uma frase, o conceito de logística, eu utilizaria a seguinte frase, todas as ações e atividades que envolvem a posse e movimentação de itens da empresa. Repara que é da empresa, não é na empresa. Então, é a movimentação de itens que a empresa necessita, e aí ela vai ter que buscar lá no mercado, a matéria-prima, por exemplo. Depois ela vai trazer essa matéria-prima para dentro da empresa. Ali dentro ela vai movimentar esse item, ela vai movimentar essa matéria-prima, ela vai fazer essa matéria-prima virar um produto. E depois ela vai levar esse produto para o mercado, para o consumidor. Então, toda essa movimentação, compra, pensar a forma de produzir, como eu vou vender, como eu vou criar a demanda pelos meus produtos, tudo isso também é logística. Por mais que a gente tenha marketing, por exemplo, o marketing auxilia a logística auxilia o marketing. Então, é como se a logística ela estivesse nas costas, dando apoio a todos os setores da empresa. Aqui eu apresento duas opções de vídeos diferentes dos meus, ou diferente deste que eu estou fazendo agora. São outras pessoas falando, são outras formas de apresentar isso que eu apresentei para vocês. É interessante dar uma olhada, porque às vezes ajuda a elucidar um pouco mais algumas questões. Para fechar essa aula, eu gostaria de resumir da seguinte forma. Então, eu apresentei o conceito de logística e eu fiz isso aqui, nesse slide anterior, resumindo aqueles conceitos dos 2, 3 primeiros slides desta aula. Mais uma vez, logística são as ações que envolvem a posse e a movimentação de itens que são da empresa. Essa posse e movimentação não é só dentro da fábrica, não é só dentro da loja. É a movimentação do item, da matéria-prima para chegar na loja, é a movimentação do produto acabado até o consumidor. E depois a gente viu o histórico da logística, como que ela surgiu no mundo, ou como que ela saiu do mundo militar, para vir para o mundo civil. Essencialmente, inicialmente, a logística ela esteve amparando os exércitos, o mundo militar, não é? A logística era a atividade de apoio para movimentar os exércitos para a guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, com todas as mudanças que ocorreram no mundo, ela vem para o mundo civil, vamos dizer assim. Ela vem para as empresas. Mais uma vez, essas opções de vídeo. Eu espero poder ter ajudado de alguma forma, poder ter auxiliado vocês a entender este início da logística. É só o início. Na verdade, a gente ainda não viu nada ou quase nada. E a gente vai aprofundando um pouquinho ao longo das próximas aulas. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Fiquem todos com Deus.